Peço os irmãos, eles estão com os amigos, lele. Não sei se vai sair, mas ó, tá rolando um som aqui no vizinho de fundo. Eu vou botar minha trilha. Talvez vocês fiquem com uma trilha mista entre Pose do Rodo e a trilha tradicional aqui do Stay Suave. É, jovem, dando um golinho aqui. Pô, a Caçudes é gostosinha, né, velho? Puta, é uma cerveja interessante. É uma cerveja que ela é legal. Gosto de cerveja. Seria legal que eu quero fazer um podcast fazendo um review de cerveja. Será? Será que rola? Não é pra isso que eu tô aqui hoje. Meu ouvinte, minha ouvinta. Tô aqui hoje pra trocar uma ideia com vocês sobre Bleach. Primeiro álbum do Nirvana. Por que eu decidi que seria essa pauta de Stay Suave? Porque eu lembrei que em setembro de 2021, Nevermind, o segundo álbum do Nirvana, aquele do molequinho mergulhando, vai fazer 30 anos, cara. E é um negócio assim que, pô, acho que quem é mais truzão, assim, quem é roqueiro mais truzão, pode até achar que não é um clássico, mas, pô, um álbum de 30 anos, com a relevância que ele tem e que ainda consegue impactar como ele faz, é um clássico. Peraí, deixa eu silenciar aqui as notificações para não atrapalhar a nossa conversa. É um clássico. Porém, por que eu vou falar do Bleach e não do Nevermind? Porque eu me recordei, primeiro eu me recordei que o Nevermind vai fazer 30 anos, em setembro agora. E eu me recordei que eu tenho um texto falando sobre o Bleach, que estava publicado em outro lugar, que eu nem me movimento mais. Eu falei, pô, eu vou republicar e vou fazer um podcast falando sobre esse álbum que é tão interessante também, tá ligado? Tão importante pro rock dos anos 90. Então bora, sem enrolação. O texto, ele tá publicado no Medium. Como de costume eu vou deixar o link do texto na descrição do episódio. Você vai poder conferir se você quiser. Mas o resumo do bagulho tá aqui. Vamos nessa. Cara, bom, qual que é a parada, assim? Tipo, o Bleach ele é um álbum lançado em 89. Final da década de 80. 89, apesar de ser o final da década de 80, vários artistas relevantes pra década ainda estavam lançando disco, ainda eram nomes relevantes dentro do rock mainstream, sabe? Da música mainstream como um todo. Coloquei como exemplo no texto o B-52s e o Motley Crue, que apesar de serem bandas distintas, né? Uma ali mais pro hair metal, hard rock, e a outra um grupo de new wave, colorido e tudo mais, apesar de serem bandas que atendiam públicos diferentes, são assim descaradamente caricaturas dos anos 80, dos exageros dos anos 80. Então ainda tava rolando, ainda tinha vários ícones dos anos 80 lançando seus discos em 89, porém outras coisas estavam surgindo, não à toa, porque assim, apesar dos anos 80 ter essa coisa bem colorida, chamativa, e a MTV é bastante responsável por isso, mas fora isso, sempre teve ali o post-punk, sempre teve alguma coisa, digamos, mais séria também nos anos 80, só que mesclado de alguma forma com o que era exagerado. Mas no lado mais alternativo, já tinham lançamentos nessa pegada mais alternativo e lançamentos de bandas que influenciaram fortemente os anos 90. Red Hot Chili Peppers estava lançando o Mother's Milk, que é o primeiro disco com o Fruciante. O Pixies, que influenciou pra caramba o Nirvana, já tinha lançado o Doolittle. O Sonic Youth também, que é outra banda que influenciou muito a geração dos anos 90. Já estavam lançando seus trampos também. E é nesse contexto de um rock underground mais cru que foi lançado o Bleach do Nirvana, foi lançado pela Sub Pop, que é um selo de Seattle que estava realmente engajada em gravar essas bandas de Seattle alternativas. Eu tava vendo esses dias
e eu indico pra todo mundo. Ele é um cara meio polêmico, mas às vezes eu gosto de dar. Aí, Cacildes, mais um golinho em você, hein, cara. Ah, Mussum! É uma boa propaganda? Será que se eu tivesse uma audiência legal? Não ficou bom, né? Enfim. Apesar de um pouco polêmico, às vezes eu gosto de ver as opiniões dele e não concordo com tudo, mas eu acho legal. O Regis Tadeu, ele deu entrevista para algum podcast e nessa ele tava falando sobre como o grunge não foi um movimento de verdade, foi um movimento criado pelas gravadoras que estavam investindo nessas bandas alternativas e que precisava dar para essas bandas uma cara, colocar dentro de uma caixinha para conseguir vender. E ele, muito sagaz, já emendou dizendo que isso não é uma exclusividade do grunge. Muitos movimentos surgem dessa mesma forma. É a hora que a indústria precisa empacotar aquilo e vender como produto que surge o movimento. Isso acontece, não só assim, né, mas isso aconteceu muitas vezes ao longo da história da indústria fonográfica, ó. E é bem legal porque nesse vídeo ele fala sobre como tinha a cultura das rádios universitárias e como várias dessas bandas alternativas estavam conseguindo cativar um público através dessas rádios. E a Sub Pop é mais ou menos isso, assim, tipo, era um selo focado nessas bandas alternativas, de pequenos festivais, de tocar em rádios locais, em rádios universitárias. E antes mesmo de... É que, assim, quem não conhece a história do movimento grunge acha que o Nirvana foi realmente a banda que inventou isso e já era. Mas não é bem assim. A Sub Pop já tinha lançado, por exemplo, o Soundgarden, o primeiro álbum do Soundgarden, e lançou o Bleach em a data aqui, ó, datas para quem gosta de datas. 15 de junho de 89. Bom, qual que é a do Bleach, velho? O Bleach é um disco sujão, rock de garagem, com uma mistura absurda de influência. Então você consegue ver que tem faixas mais influenciadas pelo punk, faixas mais influenciadas pelo heavy metal. É legal a gente perceber como durante os anos 90 os movimentos que foram surgindo, eles foram surgindo bastante dessa coisa da mistura, de tentar... Porque o rock já tinha né, quando o rock chega nos anos 90, ele já tem uma história enorme e cheio de grandes nomes, cheio de gêneros diferentes, subgêneros e tal. E os anos 90 reflete bem como uma hora o rock precisou começar a se reciclar e se reinventar a partir das suas próprias referências. E o Bleach mostra essa parada, assim. O disco ele vai variando entre o punk, entre o metal, entre um rock de garagem. Tudo muito simples, tudo muito cru. É um disco com cara de banda de garagem. É um disco com cara de primeiro disco. E no texto eu até ressalto que tem algumas músicas que você sente que é música de primeiro disco mesmo, sabe? Aquela coisa que entrou ali pra completar, ou então que você sente que faltou uma experiência da banda, faltou às vezes também uma certa sagacidade da produção do disco em deixar aquilo mais atraente. E eu falo sobre isso porque, apesar de ser fã da banda, tem música que eu não gosto desse disco, tipo Sifting é o exemplo de uma música que eu não gosto. Eu acho, tipo, sabe quando você sente que o negócio ali tá muito engatinhando, os caras eles não estão esboçando, são músicas que não esboçam o que eles tinham de melhor para oferecer. Mas também, por outro lado, o Bleach ele é cheio de músicas que já são por si só interessantíssimas, mas que hoje, revendo, porque não tem como ouvir esse disco, principalmente se você nunca ouviu, e não pensar assim, poxa, então essas são as primeiras músicas do Nirvana lançadas, então antes de Smell Like Teen Spirit era essa pegada da banda, e tem muita coisa ali que já mostrava o potencial dos caras. Tipo, eu chapo com Negative Creep, talvez seja a minha faixa favorita.
About a Girl é um clássico que poderia entrar em qualquer disco da banda, inclusive entrou no acústico, entrou na coletânea. Se eu não estou viajando, abre o acústico e abre aquela coletânea clássica que foi lançada em 2000 e pouco, que vem com You Know You're Right. Eu não lembro agora se é About a Girl que abre essa coletânea ou se é You Know You're Right, porque era o single, né? Era a música inédita. Mas é uma música do primeiro álbum que é um hit absoluto da banda. E é uma música com potencial pop incrível, gruda na cabeça, quebra um pouco aquela coisa da agressividade do Nirvana, mostra um outro jeito que o Kurt também gostava de compor, sabe? E se o Bleach ele é um bom esboço do que a banda tinha como proposta sonora, também é um excelente esboço do que a banda tinha como proposta. Perdão aí, galera. Também é um excelente esboço do que a banda tinha como proposta temática. No texto, deixa eu ver aqui como eu coloquei. O Bleach tem um clima bastante sombrio em sua sonoridade e isso se estende às letras, com versos pessimistas, autodepreciativos e em alguns momentos paranoicos, quebrando aquela coisa também dos anos 80, né, de diversão e superpoder. Expressando conteúdo que parece surgir de traumas pessoais ou geracionais, e eu acho que esse é um ponto excelente, o ponto dos traumas geracionais, sabe? O Regis também comenta isso, o grunge ele no fundo era rock de menino pobre, sabe? Equipamento ruim, uma estética suja, assim, questão de vestimenta e produção de capa, essas coisas, exatamente porque os caras eram garotos pobres, ou de Seattle, ou de cidades vizinhas e tal. O próprio Nirvana não era de Seattle, eu não lembro agora a cidade, mas era uma cidade pequena. Tem um documentário no YouTube que mostra exatamente esse período na história da banda e entrevista pessoas que conheceram o Kurt. Eu não lembro agora o nome do documentário. E a gente vê como era uma cidade assim, cara, arrebentada, sabe? E Seattle é uma cidade muito rica. Não sei se sempre foi assim, mas não sei se naquela época era, mas eu sei que hoje Seattle é uma cidade bastante rica. Google lá, tem as empresas, tem as paradas de tecnologia também lá, tem bastante coisa desse tipo. Mas o Nirvana vinha representar outra coisa, sabe? Ele vinha representar... Não sei se ele vinha representar, mas naturalmente, por ser algo bastante genuíno, verdadeiro, ele representava essa coisa de uma geração meio quebrada, saca? Que tava meio perdida. Aí eu sigo o texto dizendo: traumas pessoais ou geracionais, o que de certa forma acabou sendo uma característica temática dentro do grunge, o sentimento de estar perdido e de não se enquadrar no mundo em que aparentemente tudo já foi criado e o entretenimento é o suficiente para mascarar os problemas. Então é mais ou menos esse lance, né? Tipo, essa geração meio perdida, não sabe o que fazer e que não vê muitas possibilidades ao seu redor, se expressando através de um rock simples, sujo. E é por isso que o texto se chama Bleach, o início do fim, porque eu acho que tem esse potencial, o grunge teve esse potencial de simbolizar uma quebra com os anos 80. Então acho que é isso, acho que eu já falei demais. Vou encerrando esse episódio por aqui. Lembrando que eu vou deixar o texto na descrição. E aqueles recados tradicionais. Entre em contato com o Stay Suave, caso você queira. Gosta de grunge? Acha que eu só falei bosta? Você fala, não, cara, você é um poser, mano. Na moral, você é um poser. Olha as merda que você falou. É isso que você quer falar pra mim? Então você vai mandar um e-mail para podcaststaysuave@gmail.com, podcaststaysuave@gmail.com, e a gente troca uma ideia. Cara, eu acho que nunca ninguém vai mandar um e-mail, mas eu sempre vou deixar aberto aí o canal pra vocês trocarem ideia comigo. Se você estiver vendo no YouTube, você também pode comentar o que você achou. Pode se inscrever no canal, dar-lhe aquele joinha
compartilhar com seu melhor amigo e dizer, olha que incrível esse podcast. Ou então, se você estiver ouvindo no Spotify, Google Podcast ou qualquer outra ferramenta de streaming, você consegue seguir o Stay Suave e dar aquela força pra que eu continue aqui fazendo essa bagaça. Apesar que eu acho que mesmo que você não dê uma força, eu sou um cara forte o suficiente e vou continuar fazendo isso. Então eu não preciso de você, velho. Eu não preciso de você pra fazer isso. Mas eu quero a sua ajuda pra que junto a gente construa um mundo melhor. Cacildes. E isso sim foi uma boa propaganda. Velho, então é isso. Acabou. Fui. Stay suave. Beijo. Cheiro. Tchau.